Opa, boa tarde. Mais uma sexta-feira chegou, mais uma No Mirror Lives. Hoje vamos bater aqui um papo sobre alguns assuntos aí que foram sugeridos essa semana, né? Entre eles, um assunto que é obrigatório para todo mundo que trabalha com fotografia, que conhece fotografia, que brinca com fotografia, que é a regra dos terços, e o outro, como é que está aí hoje a questão de produção de vídeos para o celular. Vou chamar aqui o Ricardo Rojas para a gente dar o início ao nosso papo de sexta-feira. Vamos lá. E é bacana a gente ver que entram, já que nos seguem sempre. Vamos mandando pergunta, vamos compartilhando aí para quem vocês acharem que é interessante ver o nosso vídeo. Grande Ricardo, Neto. E grande aí? Ricardo, cara. Pô, fico meia hora ajustando aqui o quadro, cara, Aí ajustando o quando quadro. entra de vídeo, Quando pega a entra, testa. pega a testa, cara. É brincadeira, né? Não, olha fundo, deixa eu ver. Tem que mostrar que eu tomo café, então deixa o café lá, cara. Daí quando entra. Gostei que você mudou o ângulo do seu cenário aí hoje? Ah, De fundo? hoje eu disse, vou botar um ângulo enviesado aqui, tá tudo muito quadrado a minha vida, cara. Então, vamos botar um ângulo. Os nossos companheiros de sexta-feira já estão por aí, né? Pô, tem Olha lá, vários aí. Fernanda, Patrícia, oi pessoal, boa tarde. Né? O Ricardo Rojas, né? O Eduardo, o pessoal que está nos acompanhando, o Fábio, nos acompanhando lá de Portugal, né? O Que Fábio maravilha, Malon. hein? Né? Nossa, é uma Então, live internacional, né, Neto? ultimamente está sendo, né? Outro dia tinha amigo teu lá dos Estados A parte que mora nos Unidos, Estados Unidos, é verdade. né? Então é isso aí, abração também, Malon. Né? Bom, Ricardo, eu estava falando aqui que nós temos alguns temas aí, né? Dois, basicamente, tivemos uns 4 comentários aí sobre temas, mas temos dois temas fortes aí para a gente debater. Entre eles, um é que é um obrigatório de todo mundo, né? O cara que quando pensa em imagem tem que pensar em regra dos terços, não tem outra possibilidade, né? Vamos conversar um pouco sobre isso aí. E o outro até entrou agora aqui, o Alcimar, O né? Alcimar, cara, grande Alcimar. Né? Ô, Alcimar, quando estiver em São Paulo, vem me visitar, hein? Faz favor. Cara, gente boa, fotografa pra caramba. Já participou de algumas coisas da mobigrafia junto com a gente. Bacana, eu não conhecia ele, né? Pelo menos não conheço pessoalmente, ou talvez acho que não, né? Às vezes a gente conhece Pelo vendo Instagram, os pelas lugares, redes. né? Mas até legal, ele entrou aqui, eu avisei a ele, porque um outro tema é a produção de vídeo por celular, que não foi ele que sugeriu o tema, mas essa semana ele mandou um vídeo que ele fez de celular. Ele tá Né? fazendo, é verdade, é Então, verdade. assim, eu dei uma olhada hoje, que eu queria ter visto com mais calma, mas tem umas coisas legais aí que eu acho que, pelo que eu vi do vídeo dele, que a gente vai conversando aqui. Ele pode até ajudar a gente, né? Pô, mas o objetivo sempre é esse, né? Sempre essa turma ajudar um pouco a gente. O objetivo é a gente ir falando e as pessoas indo nos ajudando, né? Porque senão não perde a graça, né? Sempre eu e tu. Bom, como eu sempre digo, eu sempre tenho uma aula, né? Com essa turma toda aqui acompanhando a gente tem É, é aula, isso, né? é isso aí, Ricardo. Mas, Neto, eu achei Vamos legal lá. essa história do tema. Pô, Uhum. é o que você falou. Regra dos terços é básica para fotografia, né? A gente não está nem falando Uhum. de fotografia de celular ou da Não. fotografia clássica, mas é a regra básica da fotografia e é uma regra muito antiga. Acho que isso daí vem de muitos anos aplicada na arte já. Então isso já vem da Idade Média, mais ou menos. É uma coisa muito antiga. Assim como dos questionamentos foi sobre a divina proporção, proporção áurea Sim. também, né? Proporção Que áurea. tem Aham. vários, as pessoas chamam de várias maneiras, mas é a proporção áurea, a divina proporção, que ali compreende a sequência de Fibonacci, né? São os números Exatamente. que criam aquela forma que se diz que tem em tudo na natureza. E aí vem todo um discurso em cima disso, que eu acho que é uma maneira muito mais complexa de se aplicar dentro da fotografia e do cinema, mas é usada. É usada. Tem filmes Uhum. de cinema que são feitos todinhos usando, respeitando essa sequência de Fibonacci, a proporção áurea. E a regra dos Uhum. terços, que
é uma coisa muito simples, ela já é uma simplificação da questão para você montar uma boa composição, é aquela que a gente divide o nosso quadro com duas linhas verticais e duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Formando os terços. Formando alguns terços, né? 3 terços na imagem, 3 terços verticais e 3 terços horizontais, e formando os pontos de ouro, que são os pontos de cruzamento dessas linhas. E segundo a regra, você deve sempre deslocar o seu objeto principal do centro, colocando ele num desses terços, nessas linhas ou nesses pontos dentro desse cruzamento. Por quê? Porque o nosso olho tende a olhar diretamente para aquele ponto que está deslocado. Então, basicamente, a regra dos terços é essa. Só que a regra, ela é sempre uma referência, né? Não necessariamente a gente obrigatoriamente tem que usar a regra para tudo. É importante a gente conhecer as regras básicas da fotografia, de composição, regras de luz e tudo mais, para a gente depois poder quebrar essas regras de acordo... Isso como tudo na vida, né? A gente tem que saber qual é a regra, daí eu vou saber assim, putz, se eu não seguir essa regra, eu sei qual é a consequência que eu vou ter. Né? E você sabe na imagem também tem uma consequência, né? Tem uma sem consequência, dúvida. Pode ser uma... Opa, calma aí, deixa eu parar para entender essa foto que ela está difícil do meu entendimento. Né? Ou jogo ali no canto, por que aconteceu isso? E assim vai indo. Né? E é engraçado a questão da regra dos terços, que as pessoas que fotografam bastante acabam seguindo essa regra automaticamente. Né? É igual andar de bicicleta. A partir do momento que você aprendeu, aquilo vira uma coisa automática. E a regra dos terços é mais ou menos isso, porque quando você segue muito as regras, aplica muito a regra dos terços, e você em algum momento foge dela, alguma coisa soa estranho, parece estranho, até você entender se aquilo faz sentido ou não faz sentido. E lógico, eu fui dar uma busca do que tem por aí, principalmente no YouTube, falando sobre regra dos terços. Cara, mas tem tanto absurdo, né? É tão engraçado, tem tantos absurdos. E tinha um cara dando um exemplo, não que ele estivesse colocando a regra de forma errada, mas ele coloca uma fotografia que ele fez, sei lá, no deserto do Atacama, que era uma matéria encomendada, e aí ele respeitou a regra dos terços, então o horizonte estava no terço de baixo, inferior, deixando um céu enorme ali em cima. E aí ele fala, mas esse céu eu deixei porque eu sei que na matéria vai entrar um texto, vai entrar um título. Então, assim, ele não respeitou a regra dos terços por uma composição da imagem. Ele simplesmente deixou área para entrar um texto. Então, assim, eu acho que não é um exemplo de você colocar a regra. Você não está usando a regra para isso. E para todo mundo, você sabe bem, quando a gente está fazendo uma matéria, você tem uma pauta e você sabe que a capa da revista vai entrar um título naquele espaço, você não segue uma regra. Você respeita o espaço para a matéria. Sim, é layout. Né? É o layout, exatamente. É layout. Tu pode até, para a imagem de uma forma geral, tu está respeitando as tuas regras do terço. Mas aqui é o espaço reservado para isso. Né? Para título, para texto, para alguma coisa assim. Sabe que sempre que eu fiz com o Nagemori, meu amigo, de vez em quando eu cito aqui, ele trabalhou na editora Abril um tempo para Vida Simples, e eu fiz algumas coisinhas para ele, para Vida Simples, né? E uma das minhas grandes dificuldades, como cabeça de publicitário, sempre foi entender, aonde é que tu vai colocar o texto? Cara, Vida Simples faz a foto, cara. Depois eu me viro. Eu me viro, entendeu? A foto, a simplicidade da foto às vezes é mais importante do que isso. Senão, mas você tem que saber onde. Você tem que saber onde tu vais assinar. Meu cérebro está quadrado já nesse sentido, né? Mas então, é o que eu falo. A gente acaba fazendo sempre vira automático, né? Sim. Até essa questão, quando você faz muito editorial, você fica com essa coisa, onde é que vai entrar texto? Aqui vai entrar um título, vai entrar um rodapé. Isso. E aí, não é que você está seguindo uma regra de composição, você está seguindo um layout que foi pré-determinado, né? Mas exatamente. Eu acho que quando a gente fala de regras dentro da fotografia, são para as fotografias que não tem layout, é para a tua fotografia autoral, é para a tua melhor composição. Eu acho que aí sim você vai aplicar uma regra. Quando você tem um layout, esquece a regra.
Você vai ter que respeitar o layout. Até porque às vezes o texto vai estar no ponto de ouro, né? Exatamente, Né? que é o ponto principal daquilo Né? ali, né? Às vezes o diagramador, o diretor de arte, diretor de criação, ele vai botar, opa, é aqui onde vai entrar a marca do meu cliente. Né? Exato. Onde Essa a tem gente que ter precisa olhar. destaque. É ela que tem que ter destaque, né? Mas, Ricardo, sabe que assim, nossa conversa até foi legal a gente retomar um pouco, de alguma forma, a conversa da sexta-feira passada. Eu acho que com isso aqui a gente retoma um pouco. Eu passei uma semana aí pensando um pouco da nossa conversa, que foi sobre clichês, né? E eu falei, e continuo achando, e tendo certeza que 99% das fotos que eu faço são totalmente clichês, né? Quando a gente usa a regra dos textos, a gente está partindo, será, para um clichê? Será que a gente está... Não, eu acho que não. Eu acho que assim, o clichê, vamos tentar definir o clichê. O clichê é uma repetição de um mesmo tipo de imagem, tá? Vamos genericamente é isso. É o que está todo mundo acostumado a ver. Uhum. E não necessariamente se aplica a regra dos terços num clichê. Uhum. E eu acho que se for aplicada a regra dos terços, mesmo que seja numa fotografia comum, como a gente falou muito do pôr do sol, vamos generalizar e falar que a foto do pôr do sol é um clichê e que ali eu vou aplicar a regra dos terços. Eu posso melhorar a minha fotografia aplicando a regra. Concordo plenamente. Um clichê não necessariamente segue as regras, né? O clichê simplesmente é uma imagem que as pessoas estão muito acostumadas a ver e acham bonita. Legal. Como por exemplo, o pôr do sol. Eu pensei nisso também essa semana, porque tem algumas pessoas que passaram pelos workshops nas periferias, e tem um garoto de Itu, que sempre que ele faz uma foto que ele acha bacana, tal, ele me manda para eu dar a minha opinião e tal. Isso com frequência eu acho muito bacana isso. Ele é um menino muito interessado, mas que ainda está desenvolvendo a fotografia dele. E ele ainda tem essa visão, que eu acho que é uma visão talvez um pouco mais genérica que as pessoas têm. O pôr do sol é bonito. E aí ele ainda trabalha muito mais na edição, para deixar aquele laranja mais intenso e tal. E eu sempre falo, toma muito cuidado com os ruídos que você cria, com os exageros. O exagero faz parte desde que você assuma aquilo como um exagero. Como linguagem. Como linguagem, exatamente. Que assuma o exagero como linguagem. Não que eu estou exagerando porque vai ficar lindo. Né? Vai ficar lindo. E aí acaba sendo um exagero e não uma coisa bonita. E é ali que eu estou tentando fazer ele mesmo tem que enxergar isso. Sim. Eu estou só meio que direcionando, mas veio realmente uma foto de fim de tarde, um pôr do sol. Era bacana, mas não segue exatamente as regras. E aí acaba ficando mais uma foto de pôr do sol. E eu acho que é nesses tipos de clichê que você consegue até diferenciar, transformar a sua fotografia num clichê bonito ou em mais uma fotografia, né? Dependendo de como você trabalha as regras, como você trabalha esses contrastes, as altas luzes, as cores, enfim. Eu acho que aí tem todo um olhar, né? Eu vejo que, assim, eu vou fazer minhas fotos de brincadeira, ou não, até minhas fotos. Quando eu olho depois, é impressionante. 90% delas, o ponto de ouro está lá. 90% delas tem o deslocamento para ter um espaço livre para o nosso olhar, né? Para um descanso para o nosso olhar. Né? Então... o que a Fernanda fala, pelo visto todo mundo pensou nisso essa semana. Realmente. Mas eu acho, Fernanda, eu acho muito legal isso, porque acaba virando realmente uma chacoalhada na gente, para a gente começar a se atentar e tentar fazer diferente, né? Eu acho bacana isso daí. Eu até comentei numa das fotos lá que tu colocasse no Facebook e me citasse ali, eu botei, eu fico muito feliz que a gente saiu da live. É verdade. A gente saiu da live, começou um debate aqui em cima de algo que é fora da live. A gente... É o que a Fernanda fala, chacoalhou todo mundo, né? Vamos começar a prestar atenção e tal. Isso é legal porque mesmo. a gente vai tão no automático em tudo, na nossa... A gente adquire, eu brincava em sala de aula, assim, né, quando dava aula,
que quando a gente aprende a dirigir, a gente não, ainda bem, né? A gente não fica pensando, tem que passar a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha. Né? Mas quando eu estou aprendendo, eu tenho que aprender. Opa, passar a Neto, primeira, a segunda. Falando em aprender, tem, o Mário Coelho acabou de entrar aqui, professor, hein? Professor de fotografia, agora a gente tem que ter uma certa responsabilidade aqui para não falar coisa errada. A responsabilidade é tua. Assim, né? eu falo coisa errada o tempo inteiro aqui. Já se prepara então, Mário. Não, o Mário é muito bacana, é um cara super bom, fotógrafo tremendo aí, super legal. Legal, né? Mais ou menos, Fernanda, mais ou menos. Nós estamos aprendendo junto com todo mundo aqui. Né? Mas, então, assim, não, eu acho que a gente até está ficando melhor na live, né? Já estamos mais descontraídos, estamos dando risada, não estamos mais nervosos. É verdade, né? E daí, ele só voltando, quando a gente está começando a dirigir, pô, a gente aprende isso. Então, quando eu dava aula, na época que eu dava aula, eu dizia para os meus alunos, as fotos de vocês, eu só tenho uma certeza. As fotos de vocês, elas vão piorar nesse primeiro momento. Porque daí a gente sai do automático para começar a pensar, a gente começa a não se preocupar com algumas coisas, né? Então, assim, depois que vocês incorporarem isso no automático, daí as fotos começam a melhorar. Então, eu vejo umas fotos e diz, putz, cara, 90% está com a regra dos textos sendo aplicada. Será que isso não é uma vergonha? Então, será que não é uma vergonha? Eu sempre aplicar isso, né? São as dúvidas, são as chacoalhadas, Fernanda, que a gente vai levando assim, meu Deus, eu sempre uso a mesma coisa, sempre faço do mesmo jeito. Né? E daí, quando o Ricardo entra com um ensaio novo, com um novo olhar no ensaio, todo mundo, opa, calma aí, o Ricardo deu uma chacoalhada nele. Deu uma chacoalhada na cabeça. Mas você sabe, Neto, sobre esse ensaio de praia tal que eu estava fazendo, eu só vim me tocar que estava diferente. Quando as pessoas te disseram. Como as pessoas olharam de fora e me alertaram para isso. Nossa, o teu trabalho mudou muito, a tua fotografia mudou demais. E realmente eu parei para olhar e fazia sentido, mudou mesmo. E aí você começa a refletir, putz, que será? Foi a quarentena que mudou, é a situação que eu estou passando, sei lá. Mas eu concordei com as pessoas que me alertaram sobre isso e comecei a achar bacana aquilo que eu estava fazendo. Até eu achei bacana aquilo que eu fotografei. Lógico, e como você imagina, aquelas fotos são coloridas e eu fui trabalhando. Lógico, a gente conversou até sobre isso, né? Que para mim fazia mais sentido publicar preto e branco. Quando eu fotografei, o colorido é bonito, mas eu já tinha fotografado pensando no preto e branco. Então, o PB, para mim, tinha mais a ver com o resultado que eu queria do que o colorido. O colorido talvez fosse mais uma foto de pôr do sol. De fim de tarde ou de amanhecer. Sim, com certeza. Com toda certeza. Seria mais um clichê como vários não teria outros. Aqueles pretos densos, aquelas coisas todas que estão acontecendo ali, né? Ricardo, antes de a gente passar aí, talvez para a próxima conversa, o Kiko de la Rocha aqui, né? Ele está fazendo uma pergunta, né? O nosso processo de aprendizagem na fotografia deve começar no olhar fotográfico. Né? Eu acho que o nosso aprendizado de fotografia ele começa desde que a gente nasceu. Eu acho que desde que a gente vê as primeiras imagens, desde que a gente olha os contras-plongés e entende que quem está lá em cima está te dando porrada, quem está lá ali embaixo olhando para quem está lá em cima. Então já começa desde isso, né? Mas sem dúvida eu acho que começa na imagem, na linguagem, nas referências de imagem que a gente tem. Então, eu acho que a aprendizagem na fotografia, ela não deve começar no olhar fotográfico. Acho que o olhar fotográfico é um exercício eterno na fotografia. Eterno. Eu acho que a gente realmente, esse exercício do olhar é sempre. Agora, você falou uma coisa que para mim é um ponto fundamental para a gente ter uma identidade. Referência. Eu acho que as referências que começam a construir um trabalho fotográfico de cada um. E que daí é uma coisa muito particular, muito singular de cada autor, de cada fotógrafo. Agora, o olhar fotográfico, esse exercício, é eterno. Eu acho que isso não faz parte só da aprendizagem. Eu acho que ele faz parte de todo o processo da fotografia o tempo todo. É um exercício que não tem que parar. Enquanto estavas falando aqui, eu estava pensando assim,
E a gente tem as referências, né? Mas nem sempre a gente consegue, eu acho, traduzir aquilo que a gente imagina para uma imagem fotográfica, né? Eu estava pensando numa pessoa que botou, não está aqui hoje, ela disse, Neto, eu não perco o próximo, né? Que é a... Meu Deus do céu, eu curti 200 mil fotos dela essa semana agora. Cheio de fotos no exterior, aí, a Clint. Ah, a Cecília. A Cecília, nossa, o próximo, eu assisti o de vocês agora aqui, não perco o próximo. Né? Então, assim, a Cecília, eu vejo muito as referências dela sempre colocadas lá. Né? Tu acha que é uma coisa, boa parte dos fotógrafos consegue transformar isso em algo? Então, eu acho que você tocou numa pessoa, no ponto. A Cecília já fez parte do nosso, foi convidada no nosso fórum e tal, e você sabe que uma das coisas que me chamou a atenção, acho que foi no primeiro ou no segundo que ela foi, ela começa falando que ninguém cria do nada as coisas. Sim, eu assisti o dela. Ela falou, são anos de estudo. E ela estudou determinados artistas, artistas pintores, né? Que foram formando esse trabalho dela, essa visão, essa característica do trabalho dela. Então, ela mesma fala, você não cria do nada, você não faz nada se você não tiver referências. Você vai construindo o seu trabalho ao longo do tempo que você vai estudando. E muitas vezes, quando a gente fala em estudar fotografia, é você pegar determinados autores, seja artista plástico, escultores, fotógrafos, ver o trabalho desses caras, entender o trabalho desses caras, entender um processo e começar a criar o seu processo de trabalho. Então, a própria Cecília diz que ela estudou muito para chegar nesse resultado e que ela tem o trabalho dela reconhecido no mundo inteiro. Né? Sim. Ixi, joguei minha caneta longe. É que eu acho que hoje tem tanta informação, tanta imagem que a gente vê o tempo inteiro que a gente acaba não focando em estudos específicos, né? em alguém específico. A gente acaba sendo generalista, um grande generalista, né? O que tu achas? Eu acho que, Neto, falando desse, assim, você tocou no ponto da Cecília e eu não sei nem por que ela tá, porque quando ela fala que ela vai assistir, ela costuma assistir. É que agora ela é internacionalmente reconhecida, vai ver que ela está muito ocupada. Né? Mas é uma querida, adoro assistir. Todas as vezes que eu fui para São Paulo com vocês, ela estava lá. Né? Então... a Amy está falando uma coisa do resultado da vida que levamos, né? Os livros que a gente vê, os filmes e tudo mais. E eu acho que é muito isso. Isso tudo constrói o nosso repertório, né? E aí e a gente transfere essa bagagem toda para o nosso trabalho. E aí e eu acho que a gente, voltando nessa questão dessas séries PBs, realmente eu acho que o momento que eu estou vivendo influencia nesse resultado de agora, porque o meu trabalho sempre foi muito carregado, acho que foi talvez um pouco mais denso e mais dramático. Muito movimento. Muito movimento. E aí, eu com essa quarentena, já não estou vivendo essa energia tão louca da cidade. E é uma coisa que eu não estou querendo mais também. E eu só vim me tocar nisso depois que as pessoas comentaram sobre essas fotos. E realmente, de fato, eu não quero mais viver aquela loucura que a gente vivia. Estava conversando esses dias com um publicitário. E aí a gente ouvindo os caras de agência, outro dia eu vi lá da África, acho que foi o Gordilho falando, que a África, a criação não volta mais para a agência. Vai trabalhar todinha de casa, nunca mais. Não volta mais. Para você ver, Neto, você que trabalha também com empresas e tudo. Cara, mudou completamente. Sim. A gente está falando da agência África, uma agência que atende grandes clientes, onde a criação não volta mais para a agência. Vai trabalhar todo mundo de casa. Quer dizer, realmente é um novo mundo que a gente vai estar vivendo no trabalho, no nosso dia a dia. E imagina que um monte de gente seguindo esse processo, as cidades vão ter um movimento um pouco menor, aquela loucura que a gente vivia, que já estava ficando uma insanidade, vai mudar. Tem a história que de Nova York os preços dos imóveis vão cair, porque o cara não vai mais morar
Então, a gente já dentro pode da pensar em ilha, comprar alguma coisa lá, né, Neto? Tá fácil. Tá fácil. Pena que tá difícil ganhar dinheiro aqui. O resto tá tudo certo, cara. Né? Então, é isso. Né? A Fernanda falando que é isso, que é a mudança do foco. Muita coisa acabou mesmo. E essas coisas não vão voltar, vão vir outras coisas no lugar, né? Mas, assim, muita coisa mudou mesmo. Eu tenho um cliente que é bem grande, né? Faz umas 2 semanas eu fui lá onde é a fábrica, onde ficava o departamento de catálogos, que deve ter umas 40 pessoas, 30, 35, sei lá. Daí eu fui lá, porque eles têm um estúdio lá dentro também, eu fui lá para pegar algumas coisas, e daí eu falando com das pessoas que trabalham, eu disse, tô aqui, né, com um designer, tô aqui, tu tira uma foto do nosso departamento como tá? Eu disse, cara, parece que passou um furacão dentro do departamento, porque todo mundo saiu com as coisas, eles estão em casa há 3 meses, e não sabe também se volta, né? Não sabe se volta, né? Antes de entrar aí no cinema, né, ou no filme, sabe que acho que 4 pessoas vieram conversar comigo sobre a live que a gente comentou Meu Deus, velho é uma coisa bem complicada, cara. Não, só vai velho piorar. É uma coisa bem. Só vai piorar, cara. Não, que a gente falou bastante da live na semana passada, do futurólogo. Do Piazza? Do Piazza. Da entrevista Ainda que bem a Camila que teve. que a Camila fez. A Camila está aqui, eu acho. A entrevista que ela fez com o Piazza. E para quem não conhece, conheça o Piazza. É assustador. É assustador, mas vale a pena. 4 pessoas vieram conversar comigo sobre o Piazza essa semana. Que legal, que legal. Né, ela é legal quando as coisas extrapolam aí as nossas conversas daqui começam a ir para os outros canais também, né? Para outros bate-papos aí. Né? A Camila tá aí. Obrigado, Fernanda. Ela tá super animada. Olha a resposta dela. Tô. Ricardo, e cinema ou vídeo no celular, cara? Que tu me Neto, diz? eu achei muito legal quando você mostrou isso para mim, porque, cara, não tem jeito. Vídeo é o carro-chefe da forma de comunicação hoje. Sim. Eu já comecei, eu me rendi ao vídeo, já tô. Quem fez a pergunta acabou de entrar agora, Isabelle Lisboa, tá? Sobre vídeo? Celular? Quem passou o tema? Isso. Oi, Isabelle, achei muito legal. Tava falando pro Neto, achei muito legal essa história de colocar esse tema pra gente conversar, porque, cara, vídeo é fundamental. Eu acho que vídeo, a fotografia, eu acho que ela tende a ser uma coisa mais autoral e para momentos que você não pode perder. Agora, o vídeo, cara, e aí, quando eu li aquilo ali que você me mandou, eu lembrei dessas 2 últimas semanas e que aí eu estou tentando entender o TikTok, que é um aplicativo só de vídeos, só vídeo. Cara, eu acompanhei, eu até comentei aqui com você, os protestos nos Estados Unidos através do TikTok. Sim. Neto, tem vídeos assim que são vídeos inéditos, vídeos de pessoas comuns que estavam com o celular na mão, fazendo a pancadaria na rua, fazendo o quebra-quebra nas lojas, ali, na hora. Então, eu estava vendo aquilo diariamente e acompanhando o dia todo. Até à noite, às vezes eu entrava, ficava lá, e o TikTok para mim acabou ficando naquele momento uma coisa meio viciante. Que às vezes eu pegava, eu estava 40 minutos vendo um monte de vídeo e era um atrás do outro sobre os protestos. Lógico, tem alguns vídeos, e aí eu comecei a prestar atenção mais como fotógrafo, né? Cara, tem umas coisas que o assunto era legal, a ação era muito legal, mas o cara tremia com o vídeo, saía correndo com o celular na mão e aquele negócio balançando, ficava uma coisa muito esquisita, aflitiva até. Mas eu acho que isso é um primeiro momento de realmente o celular estar funcionando para fazer vídeo. Inclusive o TikTok, você pode editar o vídeo no próprio aplicativo. Ele tem umas ferramentinhas ali e tal. Eu tô treinando e tô testando bastante, né? Já fiz alguns videozinhos, todos até do prêmio e tal, eu acabei fazendo através de um aplicativo que eu gosto, aprendi a usar, acabei me acostumando com aquele aplicativo, que é o InShot.
Sim, já brinquei com ele. Eu acho ele muito legal. Eu uso gratuito, que me resolve muito bem. Sim. Consigo não ter a marca d'água nele. Então, o InShot é um aplicativo que resolve muito bem a edição básica de vídeo para mim. Ele até comporta você colocar alguns outros vídeos, sobrepor fotografias, ele te dá formatos diferentes para você compartilhar num Stories ou numa tela de celular que seja bem vertical ou no Facebook, enfim, você tem vários formatos. Então, eu acho que vale a pena, sim, começar a brincar com um aplicativo de vídeo, de edição de vídeo, porque cada vez mais o vídeo vai ser importante nas redes sociais, nessas redes de comunicação, nesses aplicativos novos. Em geral, né? Todo mundo quer ver movimento. Né? É isso que a gente sente, é isso que a gente sente em todas as mídias sociais, em todos, né? E como tu falasse, e eu concordo bastante, a fotografia ela vai ser cada vez mais... Como assim, quando saiu da fotografia analógica, né, da fotografia de filme para o digital, o filme, ou o PB, ele virou algo mais pensado, mais parado, mais artístico, né, como tu falasse ali antes, ou com uma outra linguagem. E o vídeo agora ele está geral. Né? Mas como vale para a fotografia também, Ricardo, eu estava pensando nisso hoje à tarde ali, a única questão que a gente tem que saber que é uma linguagem diferente também. Não dá para pensar um vídeo de celular com a mesma linguagem que a gente pensava com uma câmera de filme, de vídeo, ou com uma DSLR. Né? Por exemplo, eu não cheguei a ver a narrativa inteira do filme do Alcimar, mas eu vi algumas coisas, alguns enquadramentos. E o que acontece? Isso é uma característica das câmeras, por enquanto pelo menos, né? A falta de profundidade de campo. Nós temos muita coisa muita coisa. Eu não estou dizendo que é um erro, eu estou dizendo que é uma característica da câmera, né? Uma característica do vídeo, do celular. Ainda tem muitas áreas em foco, né? Então são características, né? Eu acho que a gente tem que entender que são coisas diferentes, né, Neto? Deixa eu só comentar uma coisa. O Pedro Queiroz entrou aqui, é outra resposta. Eu tenho que ficar comportado aqui, porque o Pedro Queiroz, para quem não conhece, da Gegile. É o todo-poderoso da Gegile. E eu vou agora, não sei se pode falar, mas eu vou participar de uma live a convite dele lá na Gegile, dia 2 Por que não poderia falar, cara? Já escreve aqui embaixo. Vamos começar a divulgar. Mas, Neto, voltando nesse ponto, são coisas diferentes e eu acho que são formas diferentes de trabalhar, acho que são processos diferentes. Eu lembro que quando as DSLR estavam começando no mundo, as primeiras da Canon, que filmavam e tal, uma amiga minha produtora, que trabalhava numa grande produtora em São Paulo, queria pegar filmes menores e ela queria enxugar a equipe dela e trabalhar só com DSLR. E ela me convidou para ser diretor de fotografia lá. Eu falei, vamos fazer um filme. Cara, mas o cinema, o vídeo não era minha praia. Minha praia até então era sempre fotografia, mais em estúdio e tudo mais. E lógico, você tem que se adaptar. Porque começa que uma fotografia estática, você quer aquele momento. Quando você está filmando, quando você está num vídeo, você tem que abrir a tua câmera antes, entrar o momento, a narrativa que você precisa, dar um tempo e depois cortar. Então, é uma outra forma de você entender o momento, o tempo de exposição, vamos dizer assim, da sua captação, o teu tempo de trabalho com a câmera. E ali eu apanhava um pouco no início, porque era uma coisa muito de eu pensar como fotografia. Mas não, você tem que pensar como movimento, como vídeo. Até para depois você ter área para editar, para você cortar, para você ter respiro. Lógico. E o que você falou faz todo sentido, inclusive na fotografia. A gente não tem espaço óptico dentro de um celular que te dá aquela profundidade, que vai te dar um desfoque. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar num vídeo para celular e para determinado fim, que para mim a rede social hoje. Ou esses aplicativos como o TikTok, o Stories, o IGTV,
para essa finalidade, que eu acho que traz a praticidade. A gente tem que aproveitar isso. A praticidade que esse aparelho dá para a gente para finalidade que são hoje essas redes sociais. Não dá para eu pensar em fazer, até dá, mas aí quando a gente fala, vou usar um celular para fazer um longa, como foi o Tangerine americano, o Charlotte SP do Frank Mora aqui no Brasil. O celular acaba ficando maior do que a câmera de cinema, né? Não, hoje sim, mas na época que o Frank fez, ele não usou tantas traquitanas e ele falou, era o celular que eu tinha, eu queria fazer o filme e eu fiz. É um longa-metragem, acho que foi o primeiro longa feito com celular no Brasil. Eu acho que projetou muito o Frank. O Tangerine foi diferente. Porque no Tangerine eles já usaram lentes, eles estavam usando o Beast Grip também, que era uma novidade. E lá eles usaram lentes próprias para cinema, para serem usadas em celular. Então eles já tinham uma outra característica ótica ali no filme deles. Mas que a gente tem essa limitação no celular, a gente tem. Agora, que o vídeo é uma linguagem que veio para substituir a fotografia, não, mas que veio para todo mundo usar e explorar dentro das redes sociais, é um fato. A gente não tem como escapar disso, né? Sem dúvida. Essa questão de cinema, mas eu acho legal, eu curti, assim, já vi alguns vídeos feitos por celular, eu curto a linguagem, desde que a pessoa saiba que, né, porque o Alcimar ele comentou, realmente faz falta esse controle de foco, né? Eu acho que a partir do momento que eu entendo isso como uma linguagem, eu tenho que fazer a minha narrativa, o meu filme, o meu enquadramento, as minhas coisas, sabendo disso e adaptando isso, né? Eu já tenho que pensar, né? O meu plano, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, eu vou estar em foco. Não, mas eu acho que o trabalho, hoje, com essa ferramenta que a gente tem, com essas limitações, eu acho que o nosso trabalho ele vai muito em cima de uma boa edição para você criar as sensações que a gente quer criar, do que você fazer isso com a ótica que limita. Eu acho que, como você falou, a gente não consegue ter esses planos diferenciados. Então, aonde eu vou criar um diferencial? Na edição. Então, eu acho que a filmagem com o celular ela tem que ser muito pensada no que eu vou fazer no pós, na edição, para incrementar as limitações ou para disfarçar ou para trazer algo mais que as limitações são a fonte, né? Estão na fonte, e não lá na edição. A edição serve para ajudar a gente nesse caso. A edição sempre é muito importante, mas eu acho que quando você está com o celular, você tem que pensar muito nessa edição para dar continuidade no ritmo que você quer imprimir ali no teu trabalho, né? Vou jogar uma pedreira agora aqui, né? Não é que é difícil, mas assim, bate-papo, né? Quanto por cento será que a gente pensa na edição antes desse momento do clique? Então, na fotografia, né, Ou depois? Então, na pós-produção, vai ficar bacaninha assim, né? Então, você sabe que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu não pensava na edição. E aí, quando você filma, aí você vê uma série de coisas que podiam estar melhores, aí você fala, bom, agora eu vou fazer isso na edição. Não, a edição não dá, porque ela também não conserta. Ela é um auxílio para você tentar dar um ritmo, ou manter o ritmo que você quer. Agora, ela não vai consertar o que está errado. Então, aí eu comecei a pensar nos vídeos já no que eu podia fazer com a edição. Deixando deixando respiro. Porque acho que no vídeo é bem mais complicado, né? Porque senão tu não vai se... A foto é uma foto, a não ser que seja uma série que esteja trabalhando, né? Mas no vídeo é uma sequência toda de planos, é um filme todo que tem que ter uma mesma linguagem, né? Eu acho que o Alcimar bota aqui 100%, eu acredito que seja 100%, né? Mas eu acho que 100% talvez depois está tudo pronto. Eu fiz o primeiro teste, daí eu vou seguir em cima disso. Eu penso assim, no vídeo é complicado, né? Tu fazer. Hoje em dia está mais complicado, mas ainda faço. Eu vou fazer um editorial para um cliente, né? Eu vou lá, fotometro, e eu tento seguir
o mesmo contraste de fotometria em boa parte do trabalho. Só que eu vejo que isso mudou bastante. Cada foto tem uma linguagem diferente em termos de luz. E depois resolve num aplicativo, né? Então, mas Neto, o que eu estava vendo principalmente quando eu estava lá na Bossa Nova fazendo fotografia de cinema, muita coisa, eu aprendi que assim, faça o redondinho, faça o certo na captação. Por quê? Hoje em dia, numa ilha de edição, você equaliza a cor, os tons, as luzes. Ali você pode fazer os ajustes, desde que tudo esteja correto. Desde que tu não tenha branco estourado, que tu não tenha preto fechado. Exatamente, né? exatamente. Se você fizer o redondinho, depois você vai incrementar o que você precisa, vai unificar as cores, os tons e tudo mais. Agora, se você errou, ou para mais, ou para menos, não tem conserto. A edição não vai consertar aquilo. E aí, porque ela pode até tentar melhorar aquilo, mas vai piorar outras coisas que estão boas. Então, eu acho que a gente tem que pensar, sim, no pós. E aí, eu volto na fotografia. Nessa série preta e branca que eu fiz lá. Eu já queria preto e branco. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, é preto e branco. Eu ainda não sabia qual era o tom do preto e branco ali, qual a característica, mas eu já enxerguei aquilo pensando numa edição de preto e branco. E para mim funcionou. Funcionou melhor o preto e branco do que o colorido. E no vídeo eu acho que a gente tem que pensar assim nessa edição, e até voltando na questão da minha experiência. Como eu te falei, os primeiros filmes que eu saí para a rua para fazer, e era externa, então não dava para voltar, para refazer a cena. Cara, a diretora do filme me colocou na ilha de edição e falou, é o seguinte, entendi, você vem do estúdio, da fotografia still, mas tem que ter respiro. Tem que ter respiro antes e depois, para a gente poder editar, porque está muito em cima. Então aí você já ia com a cabeça do que tinha que ser feito depois. Eu já ia com o pensamento e falando, muitas vezes eu conversava com o editor antes para ela falar, olha, era uma editora, começa bem antes, fecha bem depois. E deixa a narrativa acontecer tranquilamente. Não força o negócio ou aproxima muito, sempre deixa mais área. Enfim, para poder ter mecanismos de ajustes depois na pós-produção. Mas isso eu falo também na hora na captação de uma foto mesmo. Hoje em dia, com a quantidade de megapixels que nós temos, dá um respiro. Porque por mais que tu tente deixar nivelado, sempre tu tá, um celular ali na mão. Né? Então dá um respirozinho para tu ter essa possibilidade de edição. Né? Falando aí também sobre cinema, eu tive para mim, foi um grande professor, para mim foi o Valdemar Lima, né? Ele é pai de um amigo meu, do Chico, né? E eu fui assistente nos cursos que ele dava durante um tempo, de fotografia de cinema. Né? O Valdemar ele foi diretor de fotografia de Deus, o Diabo na Terra do Sol. Né? Então, legal. Assim, né? E eu aprendi muito com ele na edição. Ele era um cara extremamente paciente. Né? Assim, tu tem certeza que tu vai... E era de vídeo para vídeo, né? Tu tem certeza que tu vai cortar nesse ponto? Eu achei tão... Cara, olha só se tu não dá meio milímetro para frente. Né? Então isso muda tudo. E daí quando tu via, realmente mudava. Né? Então cinema é edição, né? Ou seja, montagem e após, né? O resto a gente está pegando de outras artes. Né? Não, eu tenho sempre visto coisas de cinema porque me interessa, eu gosto disso e tal, e até para me atualizar com o equipamento e tudo mais. Sim. E eu acho que na fotografia também se aplica isso. Eu acho que sempre a gente tem que ter uma fotografia muito correta, seja no cinema ou na fotografia still. Sim. Muito correta, porque dali você faz o que você quiser, mas você tem o certo. Você tem o certo. E cada vez mais, né, Ricardo? Porque assim, eu lembro, quando começou o digital, cara, tu tinha sempre que subexpor um pouco porque as altas luzes iam pro pau. Apareceu o RAW,
Ué, eles vão começar a superexpor, porque daí eu não tenho ruído e minhas altas luzes eu trago de volta. Então tem muita coisa nesse sentido, né? Não, e até mesmo quando eu gostava muito do cross-process. Eu sempre consegui fazer campanhas com essa característica. E, Neto, mesmo ali, eu acho que principalmente ali, apesar de você ter alguns exageros, né, de contraste, de saturação e tal, mas eu aprendi lá que você fotografando dentro da fotometragem certa e tal, depois você conseguia o resultado de uma forma mais tranquila, o resultado que você queria. Agora, se você errava ali na captação da fotografia, na fotometragem, você não ia conseguir consertar lá na frente. No cross-process era bem complicado mesmo. Ele estourava tudo se errasse ali, né? Se errou, e aí não tem como voltar, porque é filme. Não tinha como voltar, era filme. É um filme, revelou. O máximo que dá ali para você fazer alguns ajustes, mas está estragado, entendeu? Ricardo, chegamos nos nossos 45 minutos aqui de bate-papo. Cara, já é um futebol isso, hein? Já é um futebol. Já é o primeiro tempo. Chegamos aqui nos 45 minutos, acho que cada vez mais a gente está falando de muitos assuntos que são interessantes para quem está começando na fotografia aqui, né? Eu acho que é legal ir buscar sobre essas coisas, porque elas têm tudo a ver com a fotografia atual, com o cinema atual. Né? Coisas do passado, como um cross-process, tem tudo a ver com a fotografia de hoje. Quando a gente fala de uma fotometria mais acertada, cada vez tem mais a ver com a fotografia de hoje, com o filme de hoje, onde a gente pode depois fazer esses ajustes. Se eu estourei muito contraste, trazer de volta é complicado. Agora, se eu tenho pouco contraste, eu consigo trazer, né? Aumentar. Então, acho que tem muito a ver com isso. É legal a gente estudar todos esses processos aí. Né? E o que eu vou dizer? Mais uma aula com o Ricardo Rojas aqui. Eu que aprendo com você, Neto. Mais uma aula com o Ricardo Rojas e com as pessoas agora. Todo mundo aí. As pessoas que vão falando com a gente aqui também. É isso aí. Como tu sempre dizes. Né? Oi. Pessoal, mais uma vez, obrigado por terem acompanhado a gente aqui. Obrigado pela interatividade com a gente. Continuem mandando suas sugestões de tema, né, Neto? Para a gente poder estar discutindo com todo mundo. E até a próxima, né? Sexta-feira que vem a gente está aí de volta, né, Neto? Tá. Eu ia dizer com toda certeza, espera. Nós estaremos. Né? Ricardo, só faz aí quando é a tua live na Gegile? Se não me engano, eu tenho uma live no canal da Unibris Cultural dia 1º de julho. Eu acho que é às 3 ou às 4 da tarde, eu não lembro. Depois eu vou pôr. A semana que vem a gente ainda tem tempo de pôr. E tenho da Gegile, se não me engano, ficou no dia 2, às 18 horas. Mas vai informando aí que a gente vai jogando aqui no nosso canal. Tem que seguir. Primeiro tem que seguir o Ricardo, né? Que daí vem lá também. E depois eu vou postando aqui na No Mirror também, nos stories lá. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Fernanda, que bom que a gente cutuca, porque a gente cutuca a gente também, pelo menos a mim. É isso aí. Né? E brigadão aí para todos. E até a Camila disse, dia 1º às 16 horas. Dia 1º às 16 horas no Unibris Cultural, no canal do Unibris. Aí a gente põe aqui. Né? Tá? Vamos assistir o filme do Alcibar. O Alcibar falando para assistir o filme. É isso aí, vamos assistir sim. Eu já vi, mas eu vejo de novo, tá bom, Alcibar? Tá bom, então vamos assistir, vamos continuar aí, sigam todos bem aí, até a próxima sexta-feira. Grande abraço aí, pessoal. Bom final de semana, boa semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Valeu, Netão, um abraço. Até mais, Ricardo.